Iniciamos mais um programa especial para vocês, Mulheres Maravilha do mês de março. O mês que tem o Dia Internacional das Mulheres. E vocês sabem que aqui passam mulheres e histórias incríveis. É claro que esse mês não vai ser diferente. Mas antes de anunciar a minha convidada especial, quero agradecer vocês, as pessoas maravilhosas que estão aí nos assistindo e que mandam esse feedback super gostoso, que olha, aquece o coração, faz o nosso trabalho valer a pena, que ajuda com sugestão de pauta, de convidados, ou simplesmente quer para dar aquela palavra de carinho, de aconchego, para fazer o programa cada vez melhor. Meu muito obrigada, porque isso é extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Isso mesmo, mais especificamente sobre essas questões pélvicas. Você já ouviu falar sobre assoalho pélvico? Ainda não? Pois é, está aqui no nosso corpo e muitas vezes nós não damos atenção. Está diretamente ligado à nossa saúde. E isso pode atrapalhar, inclusive, a nossa questão psicológica e social. Por isso que agora vocês acompanham esse super bate-papo, onde a Anitta traz dicas e também como você que está nos assistindo, se está acontecendo alguma dessas coisas que ela vai contar na sua vida, como procurar ajuda aqui em São João da Boa Vista. Anitta, obrigada por você estar aqui hoje. Reservou um espaço na sua agenda que eu sei que é cheia de compromissos, mas está aqui comemorando esse mês da mulher tão importante para falarmos sobre saúde da mulher. Patrícia, sou eu que agradeço o convite, é sempre um prazer conversar com você e levar um pouco de informação para as pessoas, né? Então é um momento aqui de muito carinho, de muito prazer para a gente trocar essas informações. Exato, eu falo que aqui esse momento é para ajudar você aí que está em casa, para a gente fazer realmente esse mês da mulher muito especial. E a Anitta está aqui hoje para falar de um assunto sobre a fisioterapia na saúde da mulher. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa só naquela questão do alongamento universal. Claro, também faz parte, mas a área da fisioterapia é muito abrangente e a sua falar sobre a saúde da mulher. Conta um pouquinho pra gente, Anitta, o que é essa parte da fisioterapia voltada para a saúde da mulher? Então, é uma área, é uma especialidade da fisioterapia, né, que cresceu muito nos últimos 20 anos. Que bom. Mas ainda é pouco conhecida pela população, né? Os médicos muitas vezes não encaminham e ainda, né, assim, as pessoas não entendem muito bem o que o fisioterapeuta faz. Qual é o papel, né? Exato. Então, assim, Patrícia, há 20 anos atrás, a fisioterapia tratava incontinência urinária e acompanhava a gestante. Certo. Né? Então, era uma atuação bastante restrita. Hoje, a gente trabalha ali tanto nas disfunções miccionais, né? Tradicionalmente, a incontinência urinária é a mais, a queixa maior dentro das disfunções miccionais. A gente trabalha também com disfunções proctológicas, né? Então, disfunções relacionadas ao funcionamento intestinal, e ainda dentro das disfunções ginecológicas, certo, né? Então, nas disfunções ginecológicas, a gente perpassa ali pelas disfunções sexuais, femininas, disfunções menstruais, né, e algumas disfunções dolorosas, que aí a gente está ali no âmbito da dor pélvica crônica, endometriose. Olha só, né? Que interessante. Sim, abrangente é bastante demais. Abrangente. E aí, por último, ainda, né, a gente trabalha com a obstetrícia, que aí não são necessariamente disfunções, a gente pode acompanhar o pré-natal, claro, né, seja um pré-natal sem queixa, para que essa gestante chegue no momento do parto em melhores condições físicas, respiratórias,
né? E toda ali... E até fazer uma prevenção ali de um problema futuro. Exatamente. Olha sem que dúvida. interessante. E que ela tenha um trabalho de parto, né? Se for um parto natural, que ela tenha um trabalho de parto mais tranquilo, né? Também preparada para aquelas demandas ali do trabalho de parto, e um pós-parto também mais tranquilo, né? Uma recuperação melhor. A gente também trabalha com amamentação, né? Então, completíssimo. Durante a fase de puerpério, a gente pode acompanhar essa mãe, né, durante a fase de amamentação, para que a gente possa prevenir complicações da amamentação, ou ainda, né, se as complicações já estiverem sido instaladas, que a gente possa tratar essas complicações. Bom, eu acredito que você aí de casa que está ouvindo sobre essa abrangência toda que a Anitta está dizendo, tá pensando, como que eu faço, como que eu posso procurar essa ajuda? Calma, a gente já vai contar todos esses detalhes para vocês, mas a gente precisa entender um pouco mais. Anitta, falando então do corpo da mulher, nós somos complexas e ao mesmo tempo abrangentes, e a gente precisa, graças a Deus, hoje em dia a gente tem essa questão da busca da informação, né? Como você disse, há apenas 20 anos atrás a gente não tinha essa quantidade de opções de informação e de como buscar ajuda. O corpo da mulher, quando a gente pensa na fisioterapia, a gente pensa basicamente em músculo. O que diferencia essa questão da fisiologia, a questão muscular na mulher, falando em relação ao homem, por exemplo? Na verdade, assim, a mulher, todo mês a gente passa por uma oscilação hormonal muito mais intensa do que o homem, né? Meu Deus, esses hormônios, Esses hormônios femininos judiam bastante de nós mulheres. Então, assim, a fisiologia hormonal é o que vai conduzir, muitas vezes, né, as nossas condições, né, inclusive as nossas queixas. Paralelamente, a gente tem toda a fisiologia muscular também, né? Então, a gente tem que trabalhar com uma condição muscular, Patrícia, que assim, a gente tem um músculo no nosso corpo, que é o assoalho pélvico, que está relacionado diretamente, né, com a função sexual, com as incontinências urinárias, com a função, por exemplo, dos esfíncteres, né? Certo. Então, os esfíncteres, a gente tem principalmente o esfíncter uretral, o esfíncter vaginal e o esfíncter retal, né? Anal. Olha isso. Então, o funcionamento desses esfíncteres, ele está relacionado diretamente com a função muscular, né? Então, para você ter uma ideia, no esfíncter uretral, nós temos ali um esfíncter interno da uretra, que é um músculo involuntário, então ele já vai estar funcionando ali para manter um fechamento uretral. Né? É da natureza. É isso. Okay. A gente vai ter, né, esse fechamento uretral numa condição de repouso ali durante a fase de enchimento da bexiga. Certo. Então eu não tenho perda de urina, porque esse esfíncter se mantém fechado. Ele tá fechadinho ali. Quando a gente tem demandas extras, por exemplo, eu tenho uma tosse, um espirro e eu tô com a bexiga parcialmente cheia, eu preciso de um reforço extra, né, para que esse esfíncter se mantenha fechado. Por quê? Porque essa tosse, esse espirro, pegar um peso, por exemplo, fazer um impacto, vai demandar um aumento da pressão intraabdominal, que empurra a nossa bexiga para baixo. E, consequentemente, o líquido que está ali armazenado dentro da bexiga também é empurrado para baixo. Claro. Então, se eu não tenho um reforço ali no esfíncter para manter esse esfíncter fechado, numa condição de aumento da pressão intraabdominal, eu posso ter uma perda involuntária de urina. A tal da incontinência, gente. A tal da incontinência. A gente não tem só esse tipo de incontinência, tá? Certo. É importante falar isso. Mas uma das queixas principais de perda urinária é com esforço. Olha só, gente. E isso interfere diretamente na qualidade de vida das mulheres. Independente da condição que isso acontece, ela interfere. Muitas mulheres já me procuram os depoimentos, deixam de ir a lugares porque está acontecendo isso e não sabe exatamente como tratar. E é isso que a gente vai falar agora. Quando a gente fala assoalho pélvico, ele precisa estar fortalecido. É essa região abdominal, certo, Anitta? Não é. Não é abdominal ali, ó, tá vendo, gente? É dentro. É assim, ó. A gente tem a pelve óssea, que está constituindo o nosso quadril. Aqui. Isso. Então, é um conjunto de ossos ali que forma uma espécie de bacia, né? Essa parte inferior da pelve, ela é oca, digamos assim. Ela vai acomodar todos os órgãos, né, dentro dessa pelve
óssea. Então, os órgãos pélvicos, a gente tem órgãos abdominais e órgãos pélvicos. Os nossos órgãos pélvicos, que seria ali na mulher, né, o útero, as tubas, os ovários, né, e também a gente tem o sistema urinário, né, uma parte do sistema urinário, porque os rins estão lá em cima. Certo. Então, ali na parte pélvica, a gente tem o finalzinho dos ureteres, a bexiga urinária e a uretra, e posteriormente lá a gente tem o final do intestino e o reto. Tá. Então esses órgãos pélvicos, eles estão acomodados dentro dessa parte da bacia, né, da pelve óssea. E para ir embaixo, quem é que fecha? Porque ali não pode ficar tudo aberto. Então quem vem fechando essa parte inferior é o assoalho pélvico. Tá? Olha só, gente, que aula, que aula. E por que chama assoalho? Porque ele forma um chão mesmo, Certo. ele forma um piso. Ele sustenta isso tudo. Ele sustenta. Então, qual é a função desse grupo de músculos, que a gente chama de assoalho pélvico? É de sustentação das vísceras pélvicas, de promover os esfíncteres, que é o fechamento da uretra, o fechamento da vagina, o fechamento do reto, e também de permitir a passagem do bebê no momento do parto. Gente, o corpo é muito interessante. É maravilhoso. Né? É tudo tão interligado, é tudo tão perfeito. Aí eu falo assim, eu vejo Deus exatamente nesses detalhes, é tudo tão conectado. Sim. E você vendo ali no dia a dia deve ser fantástico. É, né, fantástico Anitta? mesmo. É fantástico a gente poder trazer informação, né, para melhorar a qualidade de vida das mulheres. A gente sabe que, por exemplo, a qualidade de vida sexual está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. Né? Então, a falta pouco se falava sobre isso, exato. Até por um preconceito. E a qualidade, a condição muscular, ela está intimamente relacionada, né, com a nossa qualidade de vida. Por quê? Porque ela pode impactar na vida sexual, ela pode impactar, por exemplo, numa incontinência urinária, numa incontinência fecal, né, numa incontinência de gases, né, de flatos, que a gente chama. Então, eu posso ter essas perdas e eu posso deixar de ter uma vida social, por exemplo, ou impactar na minha produtividade, no meu trabalho, porque eu não consigo, né? Você perde o controle sobre o seu corpo. Exato. Porque eu não consigo lidar com essas condições que, se não tratadas, vão piorando gradativamente. E o que pode levar a essas, por exemplo, o enfraquecimento do assoalho pélvico, é isso? Sim. Esse seria o termo certo. O que pode levar ao enfraquecimento do assoalho pélvico, Anitta? São várias condições, Paty. A gente tem ali a gestação, né, a própria gestação. Então, se a gente ganha pouco peso na gestação, a gente preserva o nosso assoalho pélvico. Se a gente ganha muito peso, a gente sobrecarrega ele. Lembrando, então, que ele forma um piso. Quanto mais peso eu tenho nesses órgãos abdominais, maior vai ser a pressão sobre o assoalho pélvico. Então, quando o ginecologista e obstetra pede ali para você ter o controle de peso na sua gestação, não é simplesmente uma questão estética, porque depois você não vai perder o peso, é uma questão de saúde interna ali. Sim. E aí envolve outras questões também, dessa questão do controle de peso, com toda certeza. Com toda certeza. Mas é mais um plus para você ficar em alerta em casa. Sem dúvida. Então, assim, quanto mais peso a gente tem dentro da nossa pelve, mais sobrecarga esse assoalho pélvico vai sofrer. Isso impacta tanto nas gestações quanto na obesidade. Né? Então, mulheres obesas vão ter mais sobrecarga nesse assoalho pélvico. Então, a chance aí de ter incontinência, os diversos tipos de incontinência se tornam muito maiores. Maiores, sem dúvida. E aí a gente tem outras condições, né? Por exemplo, a própria menopausa. Né? Então, a menopausa ali, eu falo que às vezes é a gota d'água, né? O copo já estava cheio e transbordou. E aí vem a falta do hormônio, é o que faltava para a gente começar a ter Então, sintoma. o hormonal também entra, porque quando a gente fala de assoalho pélvico, a gente está falando de questão de muscular também. Então, a menopausa, essa oscilação hormonal é uma junção ali que pode virar uma bomba. Sim, sem dúvida. Porque, assim, o assoalho pélvico, ele é composto de músculo, mas ele tem muita fáscia muscular também. O que é a fáscia muscular? É uma membrana, né, que vai estar recobrindo ali o músculo, principalmente no assoalho pélvico, ela forma como se fosse um sanduíche, a musculatura está no meio dessa face. Então, tem duas camadas ali de face para realmente dar esse suporte, né? E permitir que o assoalho pélvico realize a função de sustentação. Entendi. Então, gestação, menopausa, mais algum? Tem mais. Preparem-se, mulheres, preparem-se, faz parte da vida. Então, assim, gestações, menopausa, a via de parto, né? Então, assim, a gente então não pode ter parto normal? Não é isso que eu tô dizendo.
O parto normal, aquele parto natural, que é um bebê compatível, né, com a dilatação da mãe e tudo mais, é tranquilo, a gente consegue recuperar o assoalho pélvico depois. O que é problemático na via de parto? Quando a gente tem vários partos vaginais, ou quando a gente tem condições que o parto não é tão tranquilo assim. Então, o uso de fórceps, né, ou ainda que tenha trauma ali no trabalho de parto, que a gente sabe, né, que o trabalho de parto no Brasil nem sempre é bem conduzido, né, então essa mãe, ela acaba ficando sobrecarregada por um trabalho de parto traumático. E carrega ali consequências no seu corpo. Sim. E outras condições também, Patrícia, por exemplo, os impactos, né, então mulheres que trabalham com muito carregamento de peso, ou ainda mulheres atletas, né, que fazem. Olha só que interessante, impacto. Então fica a dica também. Sim, a gente tem às vezes mulheres jovens, né, atletas que nunca engravidaram e que têm sintoma de perda urinária pelo impacto. Olha isso, então ficou alerta, mulherada, você que tá aí, é atleta ou não, tá começando às vezes a sua vida atlética, prestar muita atenção. Sim. A questão não é estética, é questão de qualidade de vida, tá? Exatamente. E na própria academia, né, que hoje em dia praticamente todos nós fazemos academia. Alguma atividade física tá ali. Isso. E aí, esse levantamento de peso, né, ou uma corrida, tudo isso impacta em sobrecarga desse assoalho pélvico. E aí, então, a gente não vai fazer exercício? Claro que a gente vai, mas a gente tem que fortalecer também o assoalho pélvico e não só o restante, né, dos nossos músculos. Não é só por fora, gente. Tem que trabalhar por dentro também. E mulheres mais do que nunca. Por quê? Eu falo que se você, por exemplo, tá chegando na menopausa, graças a Deus, tá chegando. É sinal que tem vida aí. Então, são diversas fases da mulher. Essa questão hormonal tá presente na nossa vida desde que a gente nasce, né, Anitta? Não tem jeito. Chega na gestação, chega na adolescência, depois menstrua ali, menopausa, tem todas essas questões hormonais que acontecem na nossa vida, mas tem essa questão muscular também. E você que tá aí nos assistindo já deve estar pensando, e agora, como que eu vou tratar isso tudo? Calma, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho aqui no programa. Na volta, eu continuo com a Anitta e ela vai trazer essas dicas para vocês. E é claro, como que você pode procurar a ajuda da Anitta para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Fica aí com a gente. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. E olha, se você perdeu o primeiro bloco, eu costumo reforçar aqui. Fiquem tranquilos, porque todos os conteúdos ficam salvos no nosso canal do YouTube. É só você se inscrever, inclusive, tá bom? Ativar o sininho de notificações que todo sábado a gente está subindo um vídeo novo para vocês. Sempre tem muitas dicas, muitas histórias que vão te surpreender. E é claro que nesse mês de março não ia ser diferente. O mês das mulheres, a gente está falando sobre saúde, sexualidade, profissões, maternidade, tudo que envolve o nosso universo. É que, infelizmente, nós somos assim, nós temos tanta informação para trazer que em 4 finais de semana do mês de março vai ser muito pouco. Eu queria ter muito mais para falar com vocês, mas a gente vai tentar trazer esse compilado para fazer o teu mês muito mais especial. Continue no estúdio com a Anitta, a gente está falando sobre fisioterapia na saúde da mulher. No primeiro bloco, nós falamos sobre tudo que está envolvendo essa questão da fisioterapia. Se você está pensando que é o alongamento, o tradicional, aquele universal, a fisioterapia cuida dessa parte também, mas cuida muito complexamente da saúde da mulher. E é claro, é para ajudar no nosso dia a dia. E nós encerramos o bloco falando sobre a questão da incontinência urinária. E você que está indicando, aliás, não só da incontinência urinária, né? Tem diversos tipos de incontinência, mas aí você que está em casa nos assistindo está pensando, eu quero correr atrás do prejuízo ou eu quero me prevenir antes que possa estar acontecendo comigo. Seja por diversas situações da nossa vida, como a menopausa, por exemplo, ou a questão hormonal na gestação. Anitta, tem como a gente correr atrás do prejuízo antes que ele aconteça? Conta pra gente. Tem, Paty. Na verdade, assim, até um limite, né? Então, a gente sempre tem que ter um limite. A gente tem condições
como prolapsos de órgãos, por exemplo. Certo. Né? A gente tem prolapso. A gente conhece muito bexiga caída, né? Tem muita gente que fala, eu já ouvi minha avó falar. É isso que eu ia falar, minha avó falava muito, porque tá com bexiga caída. Isso a gente ouve tradicionalmente há muitos anos, né? O que é a bexiga caída? É um prolapso de bexiga, né? Que chama, na verdade, cistocele. Mas, né, popularmente conhecido como bexiga caída. Da mesma forma que a bexiga cai, eu posso ter também um prolapso de útero, eu posso ter um prolapso de reto, tá? Olha só então, tudo que a gente falou no bloco anterior, né, de fazer muita força, do assoalho pélvico ficar comprometido por causa do parto, né, ou por causa de obesidade, enfim, todas aquelas questões, né, com a chegada da menopausa, pode ser um fator determinante, tanto para a instalação de sintoma de incontinência urinária, certo, como para a instalação, por exemplo, já estava de um prolapso. Ali e a menopausa realmente, que nem você falou, é a gotinha do copo que transbordou. Exatamente. Então, assim, como que a gente pode trabalhar? Se, por exemplo, se a gente estiver falando de um prolapso, se ele for um grau muito avançado, vai ter que ser cirúrgico. Então, a fisioterapia não consegue atuar mais. Entendi. Né, que é aquele grau, assim, que o órgão já chega a nível de introito vaginal, ou já sai, né, já exterioriza. Que a gente fala que grau 3, 4. Mas tem muitas mulheres que têm graus iniciais e às vezes não percebem, ou já percebem, por exemplo, quando faz uma força, uma tosse, percebe um peso vaginal. Tá bom. Né, como se tivesse uma bola ali, uma coisa mais pesadinha. Pode ser indício de um prolapso. Então fiquem atentas. Claro, tem que passar por uma avaliação do médico. Sem dúvida. Né, depois uma avaliação do fisioterapeuta, para que a gente possa conduzir aí o tratamento. Sem dúvida. Mas tem tratamento, né? Tem tratamento, seja no grau cirúrgico ou no grau que a gente trabalha no tratamento conservador, que não é cirúrgico, a gente consegue ajudar essas mulheres. Então, quando a gente fala da fisioterapia, né, convencional, que é nesses graus mais iniciais de prolapsos ou na abordagem da incontinência, ou ainda, né, na prevenção, certo, nós estamos falando basicamente, Paty, de fortalecer o assoalho pélvico ou de impedir que ele seja comprometido. Né? Então, manter uma saúde. Esse fortalecimento? O fortalecimento, ele não é nada complicado, na verdade. Né? Então, quando a gente faz uma contração, quando a gente pensa, por exemplo, eu estou na estrada, eu preciso fazer xixi, mas não tem um posto ali naquele momento. Então, eu preciso chegar até o posto. O que a gente faz? Segura o xixi. O que é segurar o xixi? É contrair o assoalho pélvico. Tá bom. Tá? Então, na fisiologia miccional, a gente tem, como eu falei no primeiro bloco, uma fase de enchimento da bexiga e uma fase de esvaziamento da bexiga. Na fase de enchimento, eu preciso que essa uretra esteja fechadinha, que é o esfíncter interno involuntário, ela já vai se manter fechada. Naturalmente no nosso corpo. Naturalmente. Quando eu tenho um volume de urina ali, né, que o meu corpo entende que eu preciso esvaziar, né, que é um enchimento parcial da bexiga, eu vou receber, né, informações do sistema nervoso ali periférico de que essa bexiga está parcialmente cheia e precisa ser esvaziada. Naquele momento, a gente toma consciência que a bexiga está parcialmente cheia, porque a gente não sente a bexiga enchendo. É involuntário. Né? Isso está acontecendo, por exemplo, aqui comigo e com você, nós estamos em fase de enchimento da bexiga. Certo. Mas nenhuma de nós duas estamos sentindo essa bexiga encher. Ok, então, quando chega uma determinada quantidade de urina acumulada ali na bexiga, então o meu corpo toma consciência, por meio da inervação, de que existe um volume de urina que precisa ser eliminado. E tá chegando o momento de ir pro banheiro. Isso. Nesse momento, a gente percebe como? Por meio do desejo miccional, que é a vontade de fazer xixi. Tá bom. Então, o que é esse desejo miccional? A nossa parede da bexiga é muscular, né? Só que é músculo liso, diferente desses músculos que a gente fortalece na academia. Tem fibras. Essas fibras mais aparentes, digamos assim. Isso. A musculatura que a gente vê, né, que é a musculatura que a gente molda, ela é músculo esquelético, tá? Que é voluntário. Tá. O músculo liso, ele é involuntário, é o músculo também que está ali presente no nosso estômago, no nosso intestino. Que interessante. Ele trabalha de forma involuntária. Que bacana. A bexiga também. Então, ela vai contrair, né, para me informar de que eu preciso esvaziar. Essa contração da bexiga é o que a gente percebe, então, como desejo miccional.
Nesse momento, eu posso optar em ir até o banheiro e esvaziar essa bexiga de forma tranquila, caminhando normalmente até o banheiro e chegando no banheiro, né? Então eu tô com o meu esfíncter fechado. Se a vontade de fazer xixi tiver um pouquinho mais forte, eu vou precisar recrutar o assoalho pélvico, que é o esfíncter externo, voluntário, que aí eu penso, nossa, deixa eu segurar um pouco até chegar no banheiro. Então eu contraio o assoalho pélvico também. Além do esfíncter interno, eu venho com o assoalho pélvico aqui e fecho mais. Às vezes a gente pensa que é só aqui, mas não, trabalhando lá embaixo também. Lá. E aí eu fecho mais ainda essa uretra. Ok, eu vou até o banheiro e faço meu xixi. No momento que eu sento, né, no vaso sanitário para fazer o xixi, esse esfíncter acontece o quê? O assoalho pélvico relaxa e o esfíncter interno relaxa. Então permite que a uretra se abra e a gente consiga esvaziar a bexiga. Certo. Tá? Vamos pensar numa outra condição, então. A gente está na estrada com vontade de fazer xixi e não tem o banheiro. E aí, né, eu preciso segurar até achar um posto. Quem que vai me ajudar a segurar? O esfíncter externo formado, então, pelo músculo do assoalho pélvico. Certo. Né? Pelo músculo, não, pelos músculos, porque é um conjunto de músculos. Então, o assoalho pélvico vem e contrai, mantendo promovendo o quê? Um aumento da força de fechamento uretral, tá? Porque a pressão da bexiga, a contração da bexiga, ela faz uma pressão dessa urina e a urina vai tentando sair. Então a uretra tá fechadinha ali, dependendo da pressão da bexiga, a uretra não dá conta de segurar. E aí o assoalho pélvico faz esse reforço. Então eu preciso do assoalho pélvico nesse momento, tá? Até eu conseguir achar um banheiro. Outra condição, eu tô aqui com você, a minha bexiga tá parcialmente cheia, eu nem tô com vontade de fazer xixi, eu não tô com desejo miccional, mas eu tenho uma crise de tosse ou de espirro. E aí? E aí o meu assoalho pélvico tem que estar íntegro para que ele, durante a tosse, ele possa fechar a uretra. Isso aí. Porque quando eu faço uma tosse, um espirro, ou eu pego um peso, eu faço, como eu já disse antes, um aumento da pressão intra-abdominal. Então, dentro lá do meu abdômen, lá dos meus órgãos, eu aumento a pressão para baixo, né? Porque eu faço aqui, ó. Isso. Então, né? O próprio corpo, né? O próprio corpo tá se contraindo, exatamente, vai empurrar para baixo. Essa parede da bexiga, ela vai ser empurrada para baixo, ela vai ser comprimida. O líquido que tá dentro dela, que é a urina, vai ser empurrado para baixo. Se eu não tiver uma uretra forte e um assoalho pélvico que consiga contrair rapidamente, eu vou perder urina nesse momento. Vai. Né? Então, a gente tem que falar assim, de dois tipos de contração do meu assoalho pélvico. As duas são voluntárias, mas uma é lenta e a outra é rápida. E ele tem que ser capaz de contrair das duas formas. Como assim? O exemplo que eu dei da estrada, eu preciso da musculatura fazendo contração lenta. Certo. Porque eu vou contrair e segurar por um tempo. Isso. E o exemplo que eu dei da tosse, do espirro, eu preciso da contração rápida. Porque não dá tempo nem de pensar. A tosse vem e acabou. A tosse vem e o meu corpo tem que reagir, né, em resposta a esse aumento da pressão intra-abdominal. O meu corpo tem que reagir contraindo o assoalho pélvico para dar esse reforço extra para a uretra. Então eu preciso ter essa musculatura íntegra para executar essas duas funções. Lenta e rápida. E como que eu mantenho ela íntegra? E o treinamento que a gente faz é esse. Então, o treinamento nada mais é do que fazer uma contração do assoalho pélvico. Primeiro, a gente precisa se certificar de que você contrai o assoalho pélvico corretamente. Tá? Então, isso seria importante, passar por uma avaliação do fisioterapeuta pélvico, para a gente avaliar a função, por quê? Mas eu já fui no médico e tal. O médico, ele vai avaliar toda a parte orgânica, ele vai fazer uma avaliação clínica, um diagnóstico clínico e tal. O fisioterapeuta faz uma avaliação funcional, da função do seu assoalho pélvico. Olha que interessante, olha essa diferença, é muito importante. É uma diferença, primordial para a gente conseguir... fazer de maneira adequada, né? Pra gente conseguir fazer um diagnóstico da função do músculo. Que legal. Então, assim, eu tenho uma função muscular boa,
Eu tenho. É como se você testasse, assim, o quanto de peso. A gente não vai na academia, a gente testa de quanto peso a gente aguenta e não é progressivo. Isso. É como se vocês testassem isso também. Exatamente. A gente testa A força. a força do músculo, a resistência muscular, ou seja, a capacidade, quantos segundos eu consigo manter essa contração do músculo, Uau. né? Quantas vezes eu consigo repetir essa contração sustentada, quantas vezes eu consigo repetir essa contração rápida. Então, a gente faz uma avaliação completa da função muscular, né? E a partir dessa avaliação, eu consigo determinar, Patrícia, se eu começo o meu tratamento, por exemplo, com uma eletroestimulação. Certo. Porque se essa paciente apresentar uma contração muscular muito fraca, né? Ou nada de contração, porque não tem vai mulheres... conseguir fazer exercício nenhum. tem mulheres que a gente fala, contrai o assoalho, né? Contrai o períneo para mim como se você fosse segurar o xixi. E eu tô fazendo uma palpação vaginal ali nesse momento, né? Então, contrai o assoalho pélvico para mim, ou contrai o períneo. Eu tenho que falar uma linguagem que seja ela entenda, entendida. claro. Né? Eu não posso também ficar falando muito termo técnico. Aperta para mim, aperta meu dedo, como se você fosse segurar o xixi. Tem mulheres que não conseguem fazer nada. Elas contraem a perna, elas contraem o bumbum, elas contraem o abdômen. Mas a musculatura intravaginal, que é o do assoalho pélvico, ela não contrai. Meu né? Deus. Então tem aí a força zero. Ela não sai do lugar. Tem aquelas mulheres que tentam contrair o assoalho pélvico, mas a gente percebe que não tem a função correta, né? Não tem a execução. Que seria um grau 1, né? Uma força 1. Tá. Aquelas que contraem, mas contraem bem fraquinho, como um aperto de mão fraco, é 2. Até esses 3 níveis, eu preciso da eletroestimulação. Porque ela não consegue começar executando um exercício de assoalho pélvico. Gente, é muito correto. profundo. É por isso que você precisa escutar realmente a pessoa, o especialista, a pessoa que está aqui para te ajudar. Porque nós mulheres, a gente não faz ideia, nós não fazemos ideia o quão complexo e quão profundo esse assunto pode ser. Sim. E a Anitta está aqui colocando da melhor maneira possível para vocês. Se você que está nos assistindo, vá procurar ajuda, tá? Isso é muito sério. Sim, é de verdade, né? É muito de verdade. sério. É saúde íntima mesmo. Exato. Né? A gente manter essa saúde íntima para que a gente ou recupere uma função perdida ou a gente previna a perda dessa função. Com toda certeza. Bem, e aí, continuando, a gente ainda tem os graus 3, 4 e 5 de força, que aí já são forças melhores, que a gente tem condição de começar o tratamento direto com exercício, e aí eu vou aumentar a complexidade e a resistência que eu vou impor para esse músculo de forma gradativa, de acordo com a resposta muscular. Né? Então, aquelas mulheres que vão começar com a eletroestimulação, elas vão iniciar com a eletro, assim que esse músculo começar a responder melhor, eu vou começar com exercício. Entendi. E aí a gente começa como? A gente começa com exercício sem ação da gravidade, que seria deitada. Depois eu passo para a posição sentada, então pode ser sentada numa bola, sentada numa poltrona, sentada, né, na maca, e depois eu vou passar para o exercício em pé. É importante que a gente treine o músculo do assoalho pélvico em diferentes posições. Claro. Por quê? Porque quando ele for demandado ali uma resposta rápida ou uma resposta lenta, eu preciso que ele esteja adaptado para trabalhar nas diferentes posições que a gente assume no nosso dia a dia. Sem dúvida. E aí a gente então vai ensinar essas mulheres a contrair, vai realizar uma parte do tratamento na clínica, mas a gente também passa orientações para casa, né? Tem lição de casa, gente, não adianta. Tem lição de casa. Por quê? Porque fortalecimento na clínica, por exemplo, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana que seja, é pouco. Então a gente vai precisar fazer contrações do assoalho pélvico em casa, com né? toda certeza. Quando que eu passo o exercício para casa? Quando eu já me certifiquei de que essa mulher sabe contrair o assoalho pélvico de forma correta. Por quê, Paty? Por exemplo, a gente está fazendo orientações aqui. Sim. Né? Tem muita mulher que vai tentar fazer em casa e se não se certificar de que está fazendo de fato uma contração do assoalho pélvico, ela pode estar empurrando tudo para baixo e achando que está fazendo contração do assoalho pélvico. E tem gente também, Anitta, que eu tenho certeza que está nos assistindo, que acha, por exemplo, ficar tentando segurar o xixi
é o exercício que vai resolver a sua vida e não aí pode trazer consequências também, né? Não é uma boa orientação. É só um teste, o que a Anitta falou, um teste. A gente não orienta, né, fazer isso. Então, assim, só para entender, por exemplo, durante o jato, né, a eliminação da urina ali, durante a fase de esvaziamento da bexiga, sim, que a gente está tendo a passagem do jato urinário, se você fizer uma contração, você consegue interromper esse jato e voltar a fazer o xixi. Mas não é dessa forma que a gente vai fazer exercício de assoalho pélvico. Vocês estão entendendo a diferença? Nunca nós vamos ficar treinando assoalho pélvico durante a micção. Durante a eliminação da urina. A eliminação da urina. Por quê? Porque se toda vez, Patrícia, que a gente faz a contração de assoalho pélvico, vamos lá, vamos voltar lá no exemplo da estrada. Certo. Quando eu fiz a contração do assoalho pélvico lá na estrada, até eu chegar no posto, se o posto estiver rapidinho, pertinho, ok. Eu nem vou ter, às vezes, a interrupção do desejo miccional, eu vou continuar sentindo vontade de fazer xixi, vou chegar no posto, vou fazer xixi. Eu acho que toda mulher já passou por isso, de segurar o xixi e aí passar a vontade. Passa a vontade. Daqui a pouco, daqui a um tempo, a vontade volta. Porque a urina continua lá. Com toda certeza. Na verdade, aquele volume inicial de urina que desencadeou o desejo miccional, ele vai aumentar. O volume vai aumentar, porque vai continuar tendo a filtração lá no rim e vai continuar chegando a urina na bexiga. Claro. O processo do organismo não para nunca. Não para. Então, a bexiga vai continuar recebendo volume de urina. Vai aumentar um pouco esse volume. Então, a vontade, né, o desejo miccional, ele vai voltar depois de um tempo. O que eu quero que as mulheres entendam? Que o fato da gente segurar o xixi, que foi o quê? Contrair o meu assoalho pélvico. Então, eu segurei o xixi. Quando eu contraí o assoalho pélvico, que é um músculo voluntário, responde a nosso comando, claro. Eu mandei uma informação para o meu cérebro dizendo assim, espera um pouquinho, que agora eu não posso eliminar essa urina. Gente, é muito interessante. Então, o fato de contrair o assoalho pélvico vai mandar essa informação para o cérebro. O cérebro vai receber essa informação e vai enviar uma outra informação para a bexiga, que é para o músculo liso lá da bexiga, dizendo para ele assim, relaxa, porque agora não dá para eliminar essa urina. Então, aquele músculo da bexiga que estava fazendo isso e eu estava sentindo vontade de fazer xixi, ele vai começar a relaxar. E com isso ele vai permitir que haja um aumento de volume da urina. Entendi. Tá? Relaxou, passou minha vontade de fazer xixi. Aí vai chegar mais urina, tal, daqui a um tempo vai voltar a vontade de fazer xixi. E aí, vamos supor, eu cheguei no posto, eu vou até o banheiro e vou conseguir eliminar essa urina. Gente, parece complexo. É complexo para quem tá ouvindo, para mim que tô aqui, assim, eu já ouvi a Anitta falar sobre isso, eu fico maravilhada, mas é justamente isso. Para você que tá achando que é um bicho de 7 cabeças, dentro da sua casa com certeza mas quando você vai para um espaço que vai te acolher e vai trazer essa luz para você que já está sofrendo com isso, olha, eu tenho certeza que vai mudar completamente a sua vida e também a sua autoestima. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho aqui. Na volta, a Anitta vai contar um pouquinho mais sobre a saúde da mulher e também aonde você consegue procurar ajuda aqui em São João da Boa Vista, tá bom? Fica com a gente. Estamos de volta, Mulheres Maravilha, para vocês. E o que eu tenho para adiantar já nesse bloco é que aqui nos bastidores o nosso bate-papo ferve. E é claro que com a Anitta não seria diferente. Vocês estão vendo aqui? Isso daqui é roteiro para eu seguir, gente. A gente não seguiu o roteiro. A gente falou mais especificamente sobre a questão da incontinência urinária, mas tinha muito mais para a gente falar. Então, já fica aqui o convite, Anitta, para você voltar. A gente vai falar sobre endometriose, sobre essa questão das mulheres se conhecerem, a questão da relação sexual, que muitas vezes é um tabu. Até hoje é um grande tabu falar sobre relação sexual e está diretamente ligado a esse assunto que a gente está falando, né, Anitta? Sem dúvida. Anitta, lá na clínica, vocês sentem que as mulheres ainda não conhecem o próprio corpo? Sim, é muito comum.
Que judiação! É muito comum. Tem muitas mulheres que têm vergonha de se olhar, então às vezes a gente orienta pegar um espelhinho mesmo para olhar. É importante a gente estar atento a lesões, alterações de coloração, né? Às vezes até alterações de distribuição de pelos, né? Para de ter pelos numa região específica, então tem que procurar para, né, ter um diagnóstico. E elas não sabem sobre o próprio corpo. Sabe. E a outra orientação que a gente dá também, muitas vezes, é de fazer uma autopalpação intravaginal. Né? Às vezes, para ela sentir a contração, se está fazendo uma contração correta. Às vezes, para ela iniciar um treinamento, né? Colocando o próprio dedo, fazendo uma palpação e tentando fazer a contração ali para ela sentir. E tem muita mulher que tem vergonha. Né? Então, assim... Por que a vergonha? Né? A gente não tem vergonha de palpar o nosso rosto, nosso braço, nossa perna. Por que a gente tem vergonha de palpar a região íntima? Mas é o que foi ensinado, né? Ainda como se o corpo da mulher fosse um pecado. É como foi ensinado. Exatamente. Graças a Deus está se quebrando alguns padrões, até por conhecimento, por uma questão de saúde. Mas ainda tem muito que se desbravar e que desmistificar dentro da cabeça da mulher. Porque a gente fala muito sobre o que o homem faz, o que o homem, mas é a própria cabeça feminina. Então, são barreiras. Sim. E como que vocês conseguem lidar com isso? Porque vocês precisam que essa mulher se conheça para dar o tratamento correto. A gente vai trabalhando mesmo, Patrícia, essa questão de consciência corporal, né, a propriocepção. Então, ela ter noção, assim, de quando a musculatura está contraindo e quando está relaxando, né, e todo esse cuidado, né, essa atenção, conversando, explicando, e a gente vai quebrando, né, devagarinho esses tabus, para que a gente consiga também ter um resultado efetivo, né, no tratamento. Anitta, para as mulheres que estão nos assistindo, inclusive para as mulheres não, para os parceiros, né, para os homens que estão nos assistindo, todo mundo tem uma mulher aí para ajudar, para levar essa informação. Tem uma idade que vocês consideram dentro da fisioterapia, dentro da saúde da mulher ideal, para que a gente vá procurar uma ajuda para saber se está tudo certinho com o nosso corpo, para prevenir do que depois tentar remediar? Tem alguma idade correta? Não tem idade, né? Na verdade, assim, a gente deveria trabalhar com o assoalho pélvico desde jovem, né? Então, assim, a gente vai para academia jovem para trabalhar com toda a musculatura do nosso corpo. O assoalho pélvico não é diferente. Sim. Então, a gente deveria trabalhar desde jovem. É que, geralmente, mulheres jovens não têm sintoma nenhum, não tem nenhuma queixa, então acaba, né, deixando de lado. Vai passando. Mas é importante. Então, assim, pelo menos para começar, né, que durante a execução de exercícios na academia ou de outro tipo de esporte, elas tenham essa consciência de fazer a contração do assoalho pélvico, né, antes de pegar um peso, né? É importante que mulheres, mesmo que não estejam na academia, quando vai tossir, espirrar ou pegar um peso dentro de casa, no trabalho, que seja, que elas contraiam o assoalho pélvico antes de realizar essas ações, né, essas funções, para que a gente tenha uma prevenção da lesão, da sobrecarga do assoalho pélvico. Né? E aquelas é melhor. E aquelas que já têm sintoma, que procurem ajuda, né? Que procurem um médico para fazer o diagnóstico do tipo de incontinência. Então, a primeira linha de frente, então, para combater toda essa situação seria o ginecologista? Sim, deveria ser o ginecologista, né? Porque o ginecologista, ele vai fazer um rastreamento de outras doenças também, né? A gente precisa fazer prevenção de, por exemplo, de câncer de colo uterino, né? Então tem que fazer o HPV, tem que avaliar outras condições clínicas. Certo. Mas se a paciente não tiver queixa, dificilmente o médico vai encaminhá-la para uma fisioterapia pélvica. Então aquelas mulheres que tenham, né, o interesse e a preocupação até de prevenir e tudo mais, elas podem procurar, né, a fisioterapia pélvica direto para trabalhar essa função. Mas isso não deixa de ter a necessidade de fazer também o acompanhamento com o ginecologista das condições clínicas. Uma associação ali que seria o ideal, principalmente quando já tem um problema ali instalado no seu corpo. Como a gente estava dizendo aqui nos blocos anteriores, é uma questão de saúde física, inclusive mental, porque isso daí mexe com a tua autoestima, muda toda uma rotina, seja de trabalho, doméstica, social. Então você precisa procurar ajuda. E em São João da Boa Vista,
lá na Unify, vocês têm esse centro de acolhimento das mulheres. E para quem está nos assistindo, Anitta, como que faz para procurar esse centro de acolhimento? Então, nós temos a clínica de fisioterapia, né, que fica na Rua Napoleão Laureano 407, é bem atrás ali do Coração de Maria. Certo. Né? Facinho, gente. Facinho. E nós temos lá o ambulatório, né, de disfunções miccionais, proctológicas e ginecológicas e obstétricas, né, Olha também. só. Nós temos pesquisas também, Patrícia, acontecendo de forma paralela. Então, atualmente, por exemplo, nós estamos com uma pesquisa de mulheres na perimenopausa para a gente trabalhar com um laser, né, na verdade não, desculpa, um LED, né, intravaginal, que a gente trabalha para estimular a lubrificação. Que bacana. Então, durante a fase da pré-menopausa, às vezes a gente vai tendo uma perda de lubrificação vaginal, né? Não só na atividade sexual, né? Durante a relação sexual, mas também no dia a dia, claro. né? A mulher, às vezes, queixa de um ressecamento da mucosa, Entendi. que incomoda, como se a gente tivesse com a boca muito seca. Elas sentem isso lá na região vaginal. Entendi. Então, isso traz um incômodo, isso claro. É hormonal e é super incômodo, assim, um incômodo super caramba, significativo, sim, sabe? Pro dia a dia, você sabe que tá ali te atrapalhando. Sim. E a gente tem uma pesquisa atualmente, né, então, sendo desenvolvida lá na Unify, que nós estamos trabalhando com esse LED para estimular a lubrificação vaginal. E temos outras pesquisas também, né, nós começamos anteontem com as residências, né? Nós começamos com as residências médicas. Sim. E da nossa área, residência multiprofissional na atenção ao câncer. Uau, parabéns. Nós começamos também com a residência uniprofissional. É acolhendo mesmo. Exatamente. É acolhendo. De enfermagem obstétrica. E nós temos aí, dia 20, começando o mestrado, no qual eu sou docente e vou orientar pesquisa na saúde da mulher. Essa mulher não para, então, gente. Nós temos. Mas que bacana vocês trazendo esse acolhimento. E para participar, por exemplo, às vezes de um programa de fisioterapia ali na Unify, precisa ter o encaminhamento médico, Não Anitta? precisa. Chega ali, vocês vão fazer uma avaliação sim. e entender a necessidade desse... É como eu disse, eu não tô aqui diminuindo a importância, claro, né, da consulta periódica, né, do acompanhamento do ginecologista. Necessário. É imprescindível, né, é inegociável que a mulher esteja sendo acompanhada pelo ginecologista. Paralelamente, ela pode procurar, né, pela fisioterapia pélvica, para que a gente possa acompanhar as condições ali que estão, né, de perda de função da musculatura Sim. do assoalho pélvico e outras condições para que a gente possa fazer o tratamento. Gente, isso é fantástico. Então, você que está aí nos assistindo, é só procurar então a clínica de fisioterapia ali da Unify. Então, ali na rua de baixo do Sagrado Coração de Maria, é Rua Napoleão Laureano 407. E a gente vai deixar aqui também as informações, telefone, redes sociais da Unify. Qualquer coisa você manda uma mensagem, conversa ali com o pessoal, tira suas dúvidas, marca o horário para você passar por uma avaliação com a Anitta e com todo o pessoal da fisioterapia, justamente para melhorar a tua saúde e a tua qualidade de vida. Anitta, você já começou a falar que a gente tem diversos outros temas que eu quero trazer você para abordar, toda a equipe da Unify. E eu quero deixar aqui os parabéns para a Unify, para vocês que estão fazendo esse acolhimento com a população. É tão importante, é essencial, melhora a qualidade de vida, essa questão da saúde pública. A gente vê na felicidade das pessoas quando elas sentem esse acolhimento. Parabéns, Anitta. Muito obrigada. Eu agradeço você em nome de toda a nossa comunidade acadêmica. Obrigada. Né, nós estamos realmente dedicados para que a gente possa fazer uma transformação da vida dessas pessoas, seja no âmbito da saúde, da qualidade de vida, sentido isso. Né, da educação. Exato. Então é realmente a gente estar ali para transformar vidas. E assim seja, Anitta. Muito, muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço, Patrícia. É sempre um prazer enorme. Vai ser uma alegria voltar aqui. Né? Gostaria de ter falado muitos outros temas, mas não vai faltar oportunidade. Iremos falar, gente. Infelizmente, aqui o nosso tempo é curto. Mulheres Maravilha vai ficando por aqui, mas, como eu disse, a Anitta volta, porque a gente tem muito para falar para vocês e trazer dicas e qualidade de vida.
Esse é a primeira semana desse mês incrível, mês de março, mês das mulheres. Eu quero que vocês tenham uma semana extremamente abençoada e já sabe, nosso próximo encontro acontece aos sábados aqui na TV União e também no canal do YouTube, tá bom? Eu espero vocês. Beijo!